Ora boas, pessoal, Adriano Ribeiro por aqui. Hoje nós vamos falar sobre o meu primeiro ano de uso da UM Renegade Vegas Sport S 125 cilindradas. Polícia, polícia, vai me parar? Vai me parar? Vai me parar? Não vai me parar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os pontos positivos. Por que eu decidi exatamente comprar essa moto, né? Por que ela me conquistou? Primeiro, dá uma olhadinha aqui nessa vista da Baía de Cascais. Isso é fixe demais. Pequeno iate de alguém muito pobre ali. Enfim. Primeiro aspecto foi o visual. Essa moto é muito bonita, de verdade, é muito bonita. Fez aqui o conjunto óptico, é sim bem interessante. Conforto, esse banco em gel é muito bom, confortável, mesmo para grandes períodos. A iluminação LED realmente faz diferença nos médios, máximos. As outras lâmpadas são todas convencionais. E economia, ela por ser um motor de 125 cilindradas de injeção eletrônica, é uma moto muito econômica, de verdade. A última média que eu fiz foi de 3 por 100, o que é um bom número para ela. Uma moto de quase 180 kg a seco. Vou falar um pouquinho de modificações que eu fiz na moto e de problemas que eu tive, né? Principalmente. Primeiro, logo em 7, 8 meses de uso, a bateria, logo após o inverno, acabou-se de vez. Com isso, fui obrigado a trocar a bateria. Coloquei uma bateria dessas mais moderninhas, que custou-me 55 euros. É um valor elevado, mas vamos ver por quanto tempo isso se segura. Outro problema bem chato nessas motos novas são pontos de ferrugem. Vês aqui? São pontos de ferrugem. Dos dois lados está bem enferrujado. Alguns parafusos enferrujado também. Aqui repara-se alguns pontos de ferrugem. Essa chapa de metal eu já pintei novamente. Ela estava extremamente enferrujada, muito feia. Segundo ponto que foi um problema para mim, e esse considero como o mais grave de todos, foi o quadrante. O quadrante original da moto, desde o início, mesmo sem pegar chuva, pelas manhãs, quando a moto ficava fora da garagem, parecia todo embaciado logo pela manhã. Isso começou pouco a pouco, até que foi ficando bem, com bastante acúmulo de água. Com isso, aquela parte do marcador de combustível, nível de combustível, o LCD deixou de funcionar. Enfim, até que o quadrante parou de vez. Eu levei esse assunto à garantia e, por incrível que pareça, a garantia não cobriu o reparo. Eles alegam que foi mau uso da minha parte. Para quem conhece, o quadrante original, aqui nesse ponto ele tem uma porta USB com uma borracha. Aquela borracha é uma porcaria. Desde o início havia esse problema de condensação e isso acabou fazendo que eu perdesse, ou seja, é um problema de fabrico, não é um problema de mau uso. A moto 0 km não poderia acontecer isso. Enfim, tentei de várias formas, falei até com a importadora e não consegui.
não teve jeito, eles não quiseram trocar na garantia, alegando que a culpa foi minha. Depois de um tempo eu perdi aquela borracha, que não valia já pra nada mesmo. E a marca afirma que a culpa do quadrante ter queimado é que eu removi a borracha. E não é assim, não foi assim. Aquilo parou de funcionar antes da borracha cair. Enfim, eles queriam me cobrar pelo reparo 190 alguma coisa euros, quase 200 euros para esse reparo. Não havia previsão da chegada da peça, não havia nem mesmo uma certeza que se eu gastasse esse dinheiro, se isso ia se resolver. Não mesmo. Eu acredito que aconteceria novamente, até porque eu já vi outros relatos na internet de mais gente que teve esse problema. Então, para resolver essa questão, eu comprei na Amazon, na Espanha, esse quadrante, que é baseado numa Ducati e que funciona muito bem, com a vantagem de agora eu ter conta RPMs, tá? O resto, todas as outras funções estão a funcionar perfeitamente. Vê esse aqui descascado, também é do outro lado. Essa tampa, ela não fecha corretamente, fica aqui, fica feio, mas tudo bem, esse é um pormenor. Travão traseiro tá bem ruim, tá a perder a eficiência. Não sei se é o caso de trocar uma bomba ou fazer tirar o oxigênio do óleo do circuito. Talvez seja só isso. No mais, outra modificação feita, que eu posso até considerar um upgrade, foi eu instalei esses extensores de retrovisor. Antes eu não se via nada, só meus braços, meus ombros. Com isso a área para os retrovisores ficou bem maior e agora na autoestrada eu me sinto muito mais seguro e recomendo muito esse tipo de alteração. Como esse quadrante não tem a porta USB aqui ao lado, eu instalei esse carregador USB que dá aqui a carga que eu tenho na bateria. É útil em alguns momentos. No mais, a moto está original. Motor, nunca tive nenhum problema. É perfeito, relente. Pega para ligar a moto no inverno, nunca, nada a reclamar. Jante e corrente. Sempre é necessário ajuste, Foi ajustada 2 semanas atrás e está novamente solta. Talvez eu tenha que trocar por uma outra marca, um outro tipo, não sei ainda. Vou pedir para um mecânico amigo verificar. Uma outra espécie de modificação que eu fiz nela foi a remoção do DB Killer. Aqui é uma tampa, há uma tampa nesse lugar. Eu removi essa tampa para que o barulho da moto ficasse um pouco mais grave. Vou fazer um teste aqui rapidamente. Este é o funcionamento dela. Eu não posso acelerar muito aqui, outras pessoas. Mas já há vídeo aí no canal sobre como ficou o barulho da linha de andamento. É bem agradável, muito melhor do que antes. Muito mais encorpado, mais grave. Pneus dela são aqueles pneus originais em nylon. Então, malta, é isso. Vou ficando por aqui. Esqueci de falar antes, mas ela está chegando nos seus 4.000 quilômetros rodados e em breve terá nova revisão, que eu provavelmente farei na concessionária. Vai ser meu último teste com eles e eu espero que, se for tudo bem sucedido, se não houver novas surpresas, eu ainda vou ficar com essa moto por muito tempo.